Namastê, para quem está chegando agora. Para quem não sabe, o Om, o Pranava Om, é o verbo que lemos lá na Bíblia, no Novo Testamento, nos primeiros versículos de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por ele, nada do que foi feito sem ele. O verbo para os yogis é Om. Para os cristãos é Amém. Om para os budistas. Om. Amém para os muçulmanos. É o mesmo pranava, é o mesmo verbo que dá origem a todas as coisas. No yoga nós temos Om, A-U-M, o A de Akara, que é a manifestação cósmica, seria Brahman, o Brahma, perdão, o Criador. Brahma seria a força pessoal, Brahman com M, o impessoal. Então o A vem de Akara, o manifestador cósmico, que manifesta o universo. O U de Ukara é o preservador, o filho. E o M de Makara, aquele que dissolve o universo, o dissolvedor cósmico. Então é Brahma, Vishnu e Shiva, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentro dessa visão nós já temos o caminho único, a via única. Essa via única, quando estudamos teologia, nós aprendemos que existem duas hermenêuticas, duas formas de interpretação das Sagradas Escrituras. Isso não só as escrituras cristãs, mas as escrituras indianas, hindus, as escrituras budistas, todas as Sagradas Escrituras das diferentes tradições religiosas possuem duas formas de hermenêutica, de exegese, de interpretação. A forma esotérica com S, exo, para dentro, e a forma esotérica com X, para fora. Quando nós temos uma interpretação esotérica com X, para fora, temos a percepção, ou a visão, ou a compreensão, ou a teologia daquele Deus sentado sobre um trono de ouro, a nos julgar e a nos lançar no inferno. Essa visão da teologia externa, da teologia catafática, chamada catafática, não coaduna com os ensinamentos de Jesus, de Buda, de Krishna. Paramahansa Yogananda, aclamado pai do yoga no Ocidente, ele afirmava: se Jesus, Krishna e Buda estivessem aqui hoje juntos, eles não teriam divergências entre eles, mas se abraçariam como irmãos. Porque na visão esotérica, com S, essa assim voltada para dentro, nós temos a percepção de Deus dentro de nós. E foi isso que na verdade Jesus ensinou. Quando os fariseus perguntaram a ele: Rabi, quando virá o reino? Jesus foi claro: o reino não vem com aparência ostensiva, ninguém poderá dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Dentro significa esotérico, para dentro com S, esotérico com X, para fora. Na verdade, os grandes mestres afirmam que as duas formas estão corretas, tanto a esotérica com S quanto a esotérica com X, porque Deus está dentro de nós, como ensinou Jesus, mas também fora de nós em toda parte. É como se nós estivéssemos mergulhados nele e ele em nós, Deus em mim e eu em Deus. O advento da psicologia, no século XX, quando inicia a psicologia a adentrar o campo da academia, do universo acadêmico, a psicologia vem nos trazer essa visão não daquele Deus distante, separado de nós, sentado sobre o trono de ouro, mas exatamente a visão que Jesus nos trouxe, que Jesus nos ensinou do reino de Deus dentro de vós, que nesse sentido está totalmente de acordo com o que Buda chamou de Nirvana. É o estado de ser, o estado de consciência, ou a superconsciência, a consciência cósmica.
é a percepção de Deus dentro e fora de nós. Todas as tradições religiosas afirmam isso. A via única é dentro de nós. Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, deixou claro isso. E Buda também. Aquele que olha para dentro está desperto, o que olha para fora sonha, está sonhando esta realidade, esta dualidade. Quando falamos na via dupla, as duas vias, estamos na verdade falando desta realidade material, dualística, que a própria física quântica vem, a partir do advento da física quântica, provar que é pura maia, pura ilusão. Sri Yukteswar, mestre de Paramahansa Yogananda, escreveu um pequeno livrinho intitulado A Ciência Sagrada, no final do século XIX, baseado nos ensinamentos dos Shastras indianos, dos Vedas, dos Upanishads, em que ele fala que o átomo é Patra ou Anu. E o átomo vem de avidya. Avidya quer dizer ignorância. Se o átomo é ignorância e o conjunto de átomos, como ele fala em seus escritos, constitui Maya, então a física vem nos trazer uma verdade védica, uma verdade que está descrita nos textos sagrados da Índia. A realidade dita material é uma ilusão em verdade, é pura ilusão, é pura Maya. Como eu afirmei, aos 14 anos, minha mãe me levou a um pequeno grupo de meditação em Taguatinga. E foi ali que eu tive as minhas primeiras experiências com a Raja Yoga, com a meditação. Antes disso, eu frequentava com meu pai as missas da Igreja Católica. Meu pai quase foi padre, conheceu minha mãe, eram jovens ainda, e se apaixonou por minha mãe. Ele era professor de português, estava já se preparando para entrar para a vida como padre, para o seminário. Conheceu minha mãe como professor dela de português e acabou desistindo da vida religiosa. E então a minha infância foi dentro da Igreja Católica. Aos 14 anos minha mãe me levou a esse pequeno grupo de meditação. Ainda na Igreja Católica, ninguém me disse isso, não sei de onde eu tirei essa ideia. Ainda criança, eu pensava que eu deveria sentir Deus. Ao entrar na missa, eu deveria sentir Deus, deveria sentir algo diferente. Ninguém me falou isso, mas achava que tinha que ser assim. Infelizmente, ao entrar na missa, não estou falando mal de forma alguma da Igreja Católica. Hoje eu sei, hoje eu conheço o valor da Igreja Católica, conheço o valor do cristianismo e conheço o valor das missas. Mas naquela época, na minha infância, eu entrava para a missa de certa forma leve e saía pesado, e eu não entendia o porquê, não entendia o motivo, quando deveria sair leve. E foi então aos 14 anos que minha mãe me levou a esse pequeno grupo de meditação em Taguatinga, que eu tive então aquela presença, aquela paz imensurável, a sensação como se abrisse uma tampa e algo muito poderoso, uma sensação de paz indescritível me invadisse da cabeça aos pés nesse pequeno grupo de meditação dessa senhora chamada Irmã Leonora. Foi ali a minha primeira experiência com a Raja Yoga, e a partir dali, dessas experiências com a Raja Yoga, comecei a compreender o valor não só do yoga, do budismo, mas do próprio cristianismo, e a sentir a própria presença de Jesus nas missas, quando eu ia às missas, de uma forma muito mais profunda, muito mais tangível, amorosa, doce. Aquela imagem que tinha da infância de Jesus, de um ser carrancudo sentado sobre um trono de ouro, aquela imagem se quebrou como uma imagem de vidro que se quebra. E em seu lugar surgiu a própria doçura, a própria inefabilidade. Como afirmam os yogis, como afirmam os grandes iluminados das diferentes tradições, Deus é inefável, Ele é a própria inefabilidade. E isso não significa que o fato desses seres divinos, como Jesus,
como o próprio Buda, Krishna, estarem mergulhados, submersos na inefabilidade, que eles não tenham atitude quando é necessário ter atitude, como falei na palestra anterior, no domingo passado. Eles têm atitude, muita atitude, isso não tira deles a doçura e essa percepção do inefável, Sat Chit Ananda, ser, consciência e bem-aventurança. A teologia apofática, que é a teologia dentro da cristandade, dentro do cristianismo, existem duas formas de teologia, a apofática e a catafática. A teologia apofática afirma que Deus é inefável. Os yogis afirmam Deus é Sat Chit Ananda. Não é diferente do que diz a teologia apofática. E essa é a via única, a via da inefabilidade, como o próprio Paramahansa Yogananda afirma em seu livro A Ciência Sagrada de Sukteso. Não me falha agora a memória, é um livro fininho de Yogananda, em que ele fala a respeito de que a busca interna, a verdadeira busca religiosa de Deus é sentir Deus, que quando permanecemos apenas no intelecto, racionalizando Deus, intelectualizando Deus, perdemos a essência, perdemos aquilo que os próprios místicos, nas diferentes tradições, falam a respeito daquilo que eles verdadeiramente sentem. E os místicos são os verdadeiros religiosos. Os autênticos religiosos não são apenas aqueles que leem e interpretam as Sagradas Escrituras. Os autênticos religiosos são aqueles que têm a percepção direta e inefável de Deus, e essa é a via única. Quando perdemos essa percepção e essa noção da via única, então enveredamos para a segunda via, que é a via da ilusão, que torna as religiões, que torna as tradições religiosas materialistas. E além de tornar as tradições religiosas materialistas, pode até nos levar para o ateísmo. Porque quando a razão perde a doçura, quando a razão perde essa inefabilidade de Deus, ela se torna ateísta. E isso não quer dizer aqui que os nossos irmãos ateus não tenham certa razão em relação a essa própria tradição demasiadamente apegada à ortodoxia e ao dogma. O dogma às vezes até atrapalha. Isso não quer dizer que o dogma, que as escrituras não sejam importantes, mas elas são muito mais uma seta apontando do que algo rígido. Porque é na experiência, como diz Yogananda, como afirma Yogananda, que temos a real percepção do inefável, e não apenas no intelecto. Se Deus fosse apenas um intelectual, então não haveria o motivo para a existência do coração. É preciso unir os dois, coração e razão. Quando somos demasiadamente emotivos, caímos em erro. Quando somos demasiadamente intelectuais, também caímos em erro. É preciso equilibrar os dois. Hoje nós vivemos em uma sociedade extremamente sensível. Extremamente sensível. E isso é um problema. Quando vivemos em uma sociedade extremamente intelectual, nós temos outro problema. Então é preciso equilibrar a balança. Quando somos sensíveis demais, principalmente em relação às críticas, o que é que nós estamos colocando, pesando mais na balança? Arrancar o ego. É o ego que se ofende com facilidade. É o ego que, ao se ofender com facilidade, acaba criando problemas para si mesmo e para os outros. Arrancar é o nosso maior inimigo, o nosso ego. Aquele que tem um intelecto muito avantajado e se orgulha por esse intelecto, ele também está alimentando, arrancar o ego. E a nossa sociedade hoje é hipersensível. Isso é um problema, e é um problema sério, é um problema muito grave. Você não pode dizer isso, não pode dizer aquilo. Certas palavras não podem ser ditas porque ofende, machuca.
E nesse machucar, nós não estamos sendo verdadeiramente espirituais, nós não estamos seguindo a via única, nós estamos entrando para uma bifurcação que, segundo as diferentes tradições, é o caminho da ilusão arrancara. Paramahansa Yogananda costumava ensinar aos seus discípulos: sejam por fora como a flor, mas por dentro fortes, imbatíveis, indestrutíveis como o aço, por fora gentis como a flor, mas por dentro firmes como o aço, que não se ofende tão facilmente. Então nós devemos seguir a via única. Quando praticamos essa via única, olhando para dentro, como Carl Gustav Jung também nos ensinou, como Buda nos ensinou, entramos em uma fonte de inefabilidade, de alegria interna tão maravilhosa. Tudo o que precisamos está, na verdade, dentro de nós. E é nessa felicidade não há quem possa nos ferir, porque temos a percepção, como Adi Shankaracharya, o fundador da Ordem dos Swamis, costumava cantar: nascimento, nem morte, nem casta eu tenho, pai e mãe não tenho também. Eu sou ele, intelecto, nem mente, nem ego, nem tita, céu, nem terra, nem metais eu sou. Eu sou ele, eu sou felicidade infinita. Quanto mais a mente submerge nesse maná, nessa fonte interna inesgotável, tanto maior é a felicidade do yogi, do cristão, do budista, daquele que verdadeiramente encontrou a fonte. E ele não pode se ofender facilmente com nada. Então, hoje, quando falamos em relação, por exemplo, à questão do politicamente correto, é um problema. Politicamente correto se torna um problema, porque isso mostra justamente a fragilidade emocional. E não somos, nesse sentido, como Yogananda ensinou, por dentro devemos ser como o aço. O que pode me ferir? Nada. Como São Francisco de Assis também dizia: a que temer? A nada. A quem temer? A ninguém. Porque se temos essa felicidade interna e a verdadeira alegria, como São Francisco também ensinou, nada pode nos ferir. Ah, você é negro, você é branco, você é hétero, você é homossexual, isso ofende? Não, não ofende, porque na verdade eu não sou nada disso. Nascimento, nem morte, nem casta eu tenho, pai e mãe não tenho também, não sou corpo. Alexandre é branco? Não, Alexandre é espírito, sou consciência cósmica. O corpo perece, é feito de carne e ossos, eu não sou corpo, como afirmou Shankara. Então por que me ofender? Não há por que me ofender. Quando nos ofendemos é a arrancara, é o ego que está se ofendendo. E aqueles que buscam a via única, que é a via da espiritualidade, da verdadeira espiritualidade, não se ofendem tão facilmente. Não sou o corpo, sou a alma imortal e indestrutível, como afirmou o Senhor Krishna no Bhagavad Gita. Certa vez em uma palestra no Rio de Janeiro, em relação a essa questão da via única, porque nós lemos na cristandade, lemos na Bíblia, Jesus afirmando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nessa palestra eu afirmei, quando lemos o Bhagavad Gita, Krishna, a canção do Senhor, o diálogo de Krishna com Arjuna, há 5 milênios, 3.000 anos antes de Jesus, Krishna afirmou a Arjuna: eu sou o pai deste universo, a mãe, o sustentador, a sílaba Om, o Senhor. Há 2.600 anos o Senhor Buda, Siddhartha Gautama, nasceu, segundo as escrituras budistas, e o bebê Siddhartha caminhou. Onde ele pisava, onde o bebê Siddhartha pisava, surgiam flores de lótus. O bebê Siddhartha apontou para o alto e para baixo e disse: entre o céu e a terra não há ninguém mais nobre do que eu.
Shankara, como afirmei, cantava: nascimento, nem morte, nem casta eu tenho. Eu sou ele, eu sou ele, eu sou felicidade infinita. Em pleno século XX, no deserto de Mojave, Paramahansa Yogananda, que é reconhecido por seus discípulos como um avatar Purna, uma encarnação perfeita, completa de Deus, afirmou a seus discípulos: os 3 mundos flutuam em mim como bolhas. Então eu pergunto, todos eles estavam mentindo? Apenas Jesus disse a verdade, todos os outros mentiram? Não faz sentido afirmar isso. Não faz sentido afirmar isso, porque Jesus, em verdade, vem de uma tradição, e quando estudamos o cristianismo a fundo, percebemos que, inclusive, o próprio nome, o termo Cristo, não é o sobrenome de Jesus, mas etimologicamente falando, é um estado de consciência, um título espiritual. Cristo, que vem de Christos no grego, que significa ungido, e a tradição dos ungidos é muito mais antiga que Jesus. Os ungidos foram ungidos internamente. Existem os ungidos internos e os ungidos externos. Aqueles que foram ungidos internamente são os iluminados. Quando a Kundalini, a energia ígnea sagrada, ascende e desperta o yogi, aquele ser divino, não importa a tradição, ele se torna um iluminado. Como o próprio Cristo Jesus afirmou a Nicodemos, assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, deve o Filho do Homem ser erguido, para que todo aquele que nele crê tenha nele a vida eterna. A Bíblia também afirma: quem é o mentiroso, senão aquele que diz que Jesus não é o Cristo? Ele é o Cristo, porque ele se tornou o Cristo, ungido, Christos. Kirsten, teólogo alemão, autor do livro Jesus Viveu na Índia, afirma que quando estudamos ainda mais a fundo a questão etimológica da palavra Cristo, a palavra Cristo vem de Christos, e certas tradições antigas da Índia, quando pronunciavam Krishna, escreviam Krishito. Então é o mesmo sentido etimológico do ungido, do internamente ungido. Os externamente ungidos foram, por exemplo, Davi, Salomão, os reis do Antigo Testamento, que eram ungidos para se tornarem reis, mas não eram iluminados. Essa é a unção externa. A unção interna é quando a energia da Mãe Divina, a Shakti, a Kundalini, ascende, e essa não deixa de ser e é a autêntica via única da iluminação. Cristo, Krishna, Buda, todos eles apontaram para a mesma via única: olhar para dentro. Quando olhamos para dentro, quando mergulhamos as nossas consciências nessa inefabilidade, descobrimos Deus dentro de nós. Essa é a via única. As outras vias, as 2 vias, são consideradas nas diferentes tradições a via da mão esquerda e a via da mão direita. Geralmente a via da mão esquerda é considerada magia negra, feitiçaria, satanismo. A via da mão direita é considerada nas tradições o caminho da luz e se torna a via única. Isso segundo as diferentes tradições. Vocês podem pesquisar, podem estudar sobre esse assunto. Não confiem apenas no que Alexandre está falando, mas pesquisem, estudem, vocês verão as 2 vias, a via da mão esquerda e a via da mão direita. Jesus mesmo afirmou: não saiba a mão esquerda o que faz a direita quando praticares a caridade. E também não ore em voz alta como fazem os fariseus nas esquinas, porque eles já têm o seu galardão. Ao contrário, ao orar, entra em teu quarto e fecha a porta, ou seja, fecha os sentidos, as indrias, e ora em segredo ao teu Pai que te ouve em silêncio, em oculto, dentro de você, em seu coração. Como o próprio Paulo apóstolo também afirmou: então não sabeis que sois o templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós, sois o templo do Altíssimo. Paulo, em sua carta aos Coríntios. Essa é a via única, a via da internalização.
ela se coaduna com a percepção externa. Existe um momento na vida, tanto do yogi quanto do cristão contemplativo, muitos cristãos não sabem disso, mas a meditação, a Raja Yoga, ela existe dentro do cristianismo. A meditação, sim, da mesma forma como os yogis na Índia meditam com os olhos fechados, como os budistas meditam praticando o seu vipassana com os olhos fechados, olhando para dentro, cristãos chamados cristãos contemplativos também fazem isso, olhando para dentro. Essa é a via única que Jesus ensinou, o caminho único. E é nesse sentido que ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim, a consciência de Vishnu, como é dito na Índia. Brahma, Vishnu e Shiva. Ninguém vai ao Pai, Brahman, se não passar pela consciência do unigênito, Vishnu. Fisiologicamente, é dito pelos yogis que o ponto médio entre as sobrancelhas, o olho espiritual, o Ajna Chakra, também conhecido como Kutastha Chaitanya, é a estrela de Belém. Quando os reis vindos do Oriente vieram adorar ao menino Jesus, não seguiram uma estrela física, mas a estrela do olho espiritual, que fica bem entre as sobrancelhas. É aqui que encontramos o reino dos céus, a iluminação. Quando o Ajna Chakra é despertado, o lótus de 1000 pétalas, o Sahasrara, se ilumina. E por isso vemos nas iconografias dos santos, nas pinturas dos santos, não só cristãos, mas vejam pinturas de santos do próprio Buda, pinturas de santos hindus, indianos, yogis, com aquela aura na cabeça. Essa é a energia do lótus de 1000 pétalas, a iluminação. Quando a energia da Mãe Divina sobe e desperta, a Kundalini sobe e desperta a consciência do Filho. A Kundalini, dentro da visão teológica, fazendo uma analogia com a cristandade, seria o que nós chamamos no cristianismo de o Espírito Santo. Então é a energia da Mãe Divina. O Espírito Santo é, na verdade, a Mãe Divina. A Mãe Divina está adormecida dentro de nós, é a Kundalini. Inclusive, quero convidar aqueles que tiverem interesse, próximo sábado e domingo estarei realizando um workshop sobre chakras online, ao vivo. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo após a palestra. Falarei sobre os chakras, falarei sobre a Kundalini. Ela é o próprio Espírito Santo dentro de nós, é a Mãe Divina dentro de nós, é a energia mais poderosa que temos dentro de nós. Quando essa energia que está adormecida desperta, ela sobe como um raio pelo Sushumna Nadi, passando por toda a coluna vertebral, despertando os chakras, os centros de energia, e então desperta a consciência do Filho, que também está adormecido, e a consciência do Pai. A união da Mãe, que é o Espírito Santo, do Filho e do Pai, traz o ser humano à iluminação. Essa é a via única, o caminho estreito do qual Jesus falou. Estreito é o caminho que conduz a Deus, largo é o caminho da perdição. Dentro da coluna vertebral passa esse Sushumna, essa via única, fino como um fio de agulha, invisível porque é energético, é prânico, não pode ser detectado pela ciência, é puro efeito de pura energia, passa dentro de nós, e a Kundalini, ao ascender, faz com que essa energia desperte. Aos meus 14 anos de idade, nesse pequeno grupo de meditação de Taguatinga, como eu disse, eu tive a oportunidade de sentir os chakras, esses centros, esses vórtices de energia dentro de mim. Não ativei isso sem querer, por querer, foi sem querer. A sensação interna é indescritível. Agora, como eu disse, sou de Brasília, estou morando em Teresina, no Piauí, há um pouco mais de 2 anos. Teresina, para quem conhece, é bem quente, mas o calor que sentimos nos chakras quando eles são ativados é um calor extremamente doce, extremamente agradável. É um calor que você quer sentir, é algo indescritível.
quando os chakras são ativados dentro de você. Foi ali, aos 14 anos, então, que eu tive essa experiência, a percepção de que Deus é real, que Ele está dentro e fora de nós, não só dentro, mas fora também, em toda parte, em todas as coisas. Isso a psicologia, principalmente a partir da psicologia analítica, a psicologia junguiana, quando Jung fala a respeito do inconsciente coletivo, ele está, na verdade, tentando descrever aquilo que os yogis chamam de superconsciência, consciência de Vishnu, consciência cósmica, ou Pai Celestial, como diríamos no cristianismo. É essa percepção de Deus dentro e fora de nós. Mas nessa minha caminhada, nessa minha busca, como eu falei, existe também a via da mão esquerda. Muitos de nós se enganam ao achar que o mal não existe neste reino de dualidade, onde existe frio e quente, dia e noite, onde existe saúde e doença, alegria e tristeza. Existe também o bem e o mal. Nós estamos no reino da dualidade. É por isso que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. E ele também afirmou sobre a existência daquilo que no cristianismo é chamado de Satã. Não só no cristianismo existe a ideia do mal, no budismo também, Mara. Não foi Mara que tentou Buda, não foi Mara que tentou de tudo para desviar a consciência de Siddhartha, para que ele não conseguisse, não alcançasse a iluminação. E no hinduísmo também, Krishna não enfrentou demônios como Kaliya, não enfrentou até mesmo o rei Kansa, perverso Kansa, um poderoso mago negro, feiticeiro. Então o mal existe neste reino de dualidade, neste reino sonho. O mal existe como o bem existe, não no absoluto, não em Deus. Ele está livre, mas neste reino o bem e o mal existem. Devemos tomar cuidado com isso. Certa vez escrevi um artigo sobre esse assunto e uma pessoa discordou. Não, só existe o bem, só existe luz, só existe o amor. E eu respondi: sim, meu irmão, no absoluto. Lá, quando falamos lá, na verdade também não deixa de ser aqui, já que a consciência cósmica é onipresente. Quando falamos lá, é apenas uma forma de entender o que o absoluto não está e não está aqui. Mas no absoluto só existe luz, sim, só existe amor, só existe inefabilidade. Neste reino aqui, onde precisamos trabalhar, precisamos comer, precisamos cuidar do corpo, precisamos cuidar da família, bem e mal existem. A maldade, na verdade, o mal é aquilo que nós chamamos de ignorância, é a ausência da sabedoria. Neste sentido, o mal existe, é a ignorância, é a ausência do amor, é a ausência da paz. Aquele que não está em paz, aquele que não está na inefabilidade, está no mal, está na ignorância, está no caminho, na via da ilusão. Então, bem e mal existem neste reino de dualidade, não no absoluto. O caminho único, a via única é o caminho para o absoluto. Lá estaremos seguros. Como Lao Tse também afirmava, o tal que é dito já não é mais o tal. Quando tentamos falar a respeito do que existe no absoluto, não podemos, nem mesmo os iluminados são capazes de dizer ou de trazer para o frio reino da linguagem humana o que eles percebem no absoluto. Porque quando eles falam a respeito do absoluto, já não é mais aquilo. O absoluto é indescritível, incognoscível, apesar de poder ser conhecido por meio da experiência e não por meio da fala. Porque a fala é limitada, a linguagem é limitada. Só a alma
pode sentir e experienciar Deus, sentir e experienciar a via única. Queridos, aqui eu infelizmente estou sem relógio, não estou com relógio, não sei que horas são, não sei quanto tempo passou, mas o que eu gostaria de passar para vocês nessa live dessa noite era isso: a via única e as duas vias. A via única é o caminho interno para a inefabilidade de Deus. As duas vias são as vias que pertencem a este reino de dualidade. Bem e mal existem. O satanismo existe e é poderoso, e ele deve sim ser combatido pelas forças da luz, pelas forças do bem, pelas forças da verdade. Muitas vezes, em relação ao chamado politicamente correto, nos coloca uma mordaça, e isso é um perigo, porque quando somos amordaçados, quando não podemos falar a verdade, o mal prevalece. Esse é um outro problema que devemos enfrentar. Só para terminar, existe uma história, não sei se vocês já ouviram falar da verdade crua, nua e crua. Não sei quantos de vocês já ouviram falar dessa história. Obrigado, queridos Alessandro e Nádia, pelo horário. Existe uma história contada a respeito da verdade e da mentira. A verdade e a mentira dialogando, a mentira chegou para a verdade e disse: ó verdade, como o dia está belo hoje. A verdade então abriu a janela para ver se o dia estava realmente belo, e de fato estava belo. E a mentira então disse uma outra verdade: ó verdade, vejam como as flores estão belas. E a verdade olhou e viu que realmente as flores estavam belas. Ó verdade, vejam como os pássaros e o sol, como os pássaros cantam, e como o sol hoje, um dia está lindo. A verdade olhou, escutou o canto dos pássaros e a beleza do sol e constatou que a mentira estava falando a verdade. Então a mentira disse a verdade: o que você acha de tomarmos um banho juntas? E a verdade então acreditou na mentira e foram tomar banho, se despiram e entraram dentro de um belo lago. Quando a verdade estava mergulhando no lago distraída, a mentira saiu do lago, pegou as roupas, se vestiu com as roupas da verdade e saiu pelo mundo. Quando a verdade viu que foi enganada, saiu pelo mundo nua e crua. Queridos, não nos ofendamos quando a verdade for dita, porque a verdade é a verdade, seja ela nua ou não. Se a verdade for amordaçada, o bem perderá a batalha e o mal vencerá. Não se ofendam facilmente, porque a ofensa pertence a arrancar ao ego. É o ego que se fere, não aquele que busca a iluminação, não aquele que busca o caminho da via única, que é o caminho da iluminação. Um abraço fraterno, namastê, uma ótima noite, paz e bem.